castelos, noites, tempestades, eventos misteriosos, propriedades assombradas ou com fama disso, famílias que têm segredos, segredos inconfessáveis, mortes misteriosas que você não sabe se foram crimes, se foram suicídios, se foram um acidente, propriedades que têm paredes falsas, quartos falsos, nichos onde algum papel, algum manuscrito é guardado. Nós estamos na ambientação do chamado romance gótico, literatura gótica. Ela vai surgir no final do século XVIII, com o romance do Horace Walpole, O Castelo de Otranto, que, na minha opinião, ele é tão melodramático que dá vontade de rir, você realmente não tem nem um pouquinho de medo. Mas, curiosamente, tem alguns seguidores desse modelo, dessa linha que o Walpole inaugurou com o Castelo de Otranto, que vão ser muito bem sucedidos e alguns conseguem até provocar um arrepio na espinha do leitor. E aí surge o romance gótico. Alguns autores, especialmente escritoras, ficam famosas no gênero. E, segundo Otto Maria Carpo, a gente pode dizer que tem duas ramificações dentro do romance gótico. Uma linha, que é essa linha do mistério, que no final você vai ter uma explicação perfeitamente natural para aqueles fatos misteriosos. E, segundo Carpo, isso vai dar origem ao romance policial, né? Segundo ele, o romance policial vem dessa vertente do gótico com explicações racionais no desfecho da história. E também tem a outra linha que realmente vai envolver elementos sobrenaturais e vai ter, se tiver explicações sobrenaturais, você realmente vai ter fantasmas, você realmente vai ter criaturas assustadoras, né? E aí você tem, por exemplo, o Frankenstein, da Mary Shelley, no começo do século XIX, e aquilo que hoje a gente pode considerar, né, a literatura de terror. Mas eu queria falar do que eu não tinha certeza de qual título ia colocar, eu pensei em gótico moderno ou suspense romântico, porque eu quero falar um pouco mais dessa segunda linha do gótico com explicações racionais no seu final, em que você não tem elementos sobrenaturais, você tem eventos estranhos, você tem mistérios, mas no desfecho todas as explicações podem ser explicadas, tudo aquilo que aconteceu pode ser explicado de uma forma natural. Não tem nada de sobrenatural, não tem nada de mágico, né, no desfecho da história, para explicar aqueles eventos durante o romance. Nessa linha, já existem, dentro dessa linha do gótico, em que os eventos estranhos durante a história, no final, tem uma explicação natural, você vai encontrar alguma coisa aqui, embora não seja o tema principal, mas está presente, no Jane Eyre. E nesse americano aqui, porque o gótico não se limitou à Inglaterra, você tem representantes na Alemanha, você tem representantes na França e você tem representantes nos Estados Unidos também. E aí você tem esse aqui, que é bem claro essa questão de eventos estranhos, que parecem inexplicáveis e que no final tem uma explicação natural, a Casa das Sete Torres, do Hawthorne. E a mesma coisa aqui em O Fauno de Mármore, também do Hawthorne. Mas, pelo que eu estive olhando e os livros que eu estive lendo e relendo esses dias, dentro desse gênero que eu resolvi chamar de gótico moderno ou suspense romântico, que é esse gótico que vem com uma linha de explicações naturais, racionais no seu desfecho, eu acho que o verdadeiro papai ou a verdadeira mamãe, como queiram, dessa linha que eu quero mostrar aqui e comentar algumas autoras, está aqui, porque as autoras que eu vou mostrar, elas repetem vários elementos que estão presentes aqui nesse romance famosíssimo da inglesa Daphne Maurier, de 1939, que já foi filmado. Rebeca. Em Rebeca, você tem uma propriedade
que parece misteriosa, né, Manderley, e no início, a heroína, que está narrando a história em primeira pessoa, ela diz que sonhou com a propriedade e no final do capítulo, né, desse primeiro capítulo, ela diz que nunca mais vai poder voltar lá. E aí ela faz um longo flashback, né, a Daphne Moreira faz um longo flashback para contar a história de como é que foi que chegou a esse ponto, né, dela estar sonhando com Manderley, que é a propriedade da qual ela vai falar, a mansão, aquela construção, né, que ela vai falar, e da qual ela tem saudade, mas para a qual ela nunca mais vai poder voltar. Faz o flashback para contar a história. E aqui a gente tem essa propriedade, né? Essa casa, essa mansão. Nós temos os segredos de família, que é uma coisa que já aparece em góticos antigos, né? Sobrenaturais e não sobrenaturais. Os famosos esqueletos no armário também tem aqui. Você tem essa figura, que eu acho que é uma coisa mais moderna, da mulher misteriosa, sedutora, frequentemente de mau caráter, mas às vezes não propriamente inescrupulosa, mas assim, aquela criatura ambígua, que afinal de contas você não sabe se ela é algoz ou se é vítima. Já está aqui. E você tem o entrecho romântico, que geralmente não é o mais importante dentro da história, é mais um elemento acrescentado dentro do gótico e também nesse gótico do século XX, do qual eu quero falar. E aí, a gente tem essa autora americana aqui, a Phyllis Whitney, que escreveu vários livros nessa linha, do gótico moderno ou suspense romântico. E outros. A gente tem, que eu já mostrei, que eu li esses dias e já conheci essa autora, a Mary Stuart, que é uma autora inglesa do século XX. Aliás, falecida há pouco tempo, ela faleceu bem idosa. Autora desse aqui também, que eu gosto bastante, 9 Carros à Espera. A gente tem essa irlandesa, né, que depois foi viver na Austrália e mais tarde, adulta, foi morar nos Estados Unidos, Catherine Gaskin. Essa maldita. A governanta. Quais são os elementos que aparecem bastante nesses livros? A gente continua tendo a propriedade ou mansão ou casa, né? Aquele local em que vai se passar o grosso da ação do livro, da história, que é assim, ou é uma propriedade abandonada, ou pesa alguma maldição, alguma má sorte sobre aquela propriedade, sobre aquela casa. Geralmente, a casa, ela tem um ar assim de que é muito antiga. Muitas delas têm assim portas falsas, quartos falsos, né? Falsas paredes em que você descobre um outro quarto ali dentro. Isso também veio do gótico bem antigo, né? Do gótico do final do século XVIII, começo do XIX. Também costumam ter esses outros elementos que eu falei logo no início. Você tem, frequentemente, durante a história, nos momentos de impacto, a cena se passa à noite, você tem tempestades, você tem passos no corredor, você tem conversas entreouvidas pela heroína e que ela não sabe quem é que está falando, né? Mas aí tem alguma coisa na conversa que tem um toque de assustador, um toque de receio, né? Para a vida dela ou para a vida de alguém que ela gosta. Você tem essa figura da mulher sedutora, da mulher muitas vezes manipuladora, e que geralmente está em oposição à heroína da história, a protagonista. A figura feminina nesses romances é sempre a personagem mais importante, como eu falei. Tem um entrecho romântico, mas esse nunca está em primeiro plano. É mais um elemento dentro da história, mas não é o primordial. E aí você tem essa figura da mulher sedutora, né? Da mulher manipuladora, que geralmente é a rival, né? A inimiga da heroína. Mas quando você chega, por exemplo, na Phyllis Whitney, ela faz uma coisa que a gente já vai encontrar no Rebecca. O que a Phyllis faz? E não em todos os romances, mas em vários dos romances dela, você tem, por exemplo, aqui no Âmbar Negro, nesse aqui, A Ilha Perdida, nesse aqui ainda que um pouco mais veladamente, você tem um par de mulheres que são inimigas da heroína, né?
que são figuras assim que se opõem à heroína. Às vezes, uma não é propriamente inimiga da heroína, mas está se opondo a ela, é sua antagonista até certo ponto. É uma figura mais ambígua. Mas em alguns romances você tem realmente duas figuras femininas em oposição à heroína. Só que uma está mais aberta dentro da história, está mais clara. Você começa a ler e acompanhar a história e você percebe logo que aquela é a mulher fatal, é a inimiga da heroína. Mas a Phyllis Whitney faz uma coisa que já aparece no Rebecca. Tem uma segunda figura feminina que é a antagonista da heroína. Mas que na Phyllis Whitney geralmente ela está velada. Você só descobre na parte final. Isso acontece em Ambar Negro, isso acontece no A Ilha Perdida e em outros romances dela. E é uma coisa que a gente já tem no Rebecca. A gente tem duas figuras femininas em oposição à heroína. O que mais? Falei dos segredos de família, né? Geralmente tem algum segredo no passado, muitas vezes no passado do interesse romântico da heroína, né? Tem alguma coisa no passado dele, ou no passado da família dele, que aí cria mais aquele clima de estranhamento, de mistério, né? De coisas não explicadas, né? De a heroína ter a impressão que as pessoas não estão contando toda a verdade para ela, que ela está caminhando num espaço assim, sem referências seguras, né? Como se ela estivesse caminhando numa areia movediça. Isso também é comum. Também, outra coisa que aparece são incêndios. Você tem tempestades e você tem em vários romances desse tipo, do romance gótico, desse mesmo, do suspense romântico, do romance gótico moderno, você tem, em algum momento da história, você tem um incêndio. E aí você tem incêndio e a governanta. Você tem uma destruição que funciona como incêndio em A Virgem de Jade. E você tem, quem conhece o filme mesmo, que é bem fiel, e quem lê o livro sabe, tem um incêndio aqui. Bastante marcante. E quem lê o Jane Eyre sabe que tem um incêndio também. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, que eu até anotei aqui para não me esquecer. Uma coisa que eu não gosto muito no gênero, e que não vem das raízes do gênero, porque você encontra uma situação bem diferente no Jane Eyre. Quem leu Jane Eyre, da Charlotte Brontë, sabe que tanto a Jane, né, quanto o Rochester, né, que é o patrão dela, né, porque ela vai ser preceptora da pupila dele, embora eles estejam em classes sociais diferentes, né, ela é socialmente inferior a ele, eles se enfrentam como iguais, né? Em nenhum momento você sente em Jane Eyre que a Jane está com medo, né? Ou é receosa do Rochester em algum sentido físico, como se ele pudesse atacá-la, né? De alguma forma, como se ele pudesse machucá-la fisicamente de alguma forma. Mas uma coisa bastante comum e bastante desagradável no gótico moderno ou suspense romântico é que você vê geralmente esse enfrentamento entre a heroína, a protagonista, e o seu interesse romântico, né? Que ele não chega a ser o protagonista, porque normalmente ele não aparece tanto, não está em primeiro plano, a figura masculina principal da história. De alguma forma a heroína sempre fica diminuída diante dele. Isso já está aqui, é uma característica bem clara em Rebecca. Você vê a heroína de Rebecca, a narradora, se encolher diante do Maxim várias vezes, né? Essa atitude dela de se sentir menor, de se sentir meio receosa dele, de não confiar, gostar, mas ao mesmo tempo ter medo, né? E a gente vai encontrar isso em alguns livros do gênero do gótico moderno ou suspense romântico. Nos livros da Phyllis Whitney, o que isso me parece mais equilibrado, que você sente os dois se enfrentando como iguais, como aparece no Jane Eyre, é nesse aqui, que não por acaso é o meu favorito dela, Mistério de Columbella. E eu acho que é isso.